O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul, IBFRS, lançou a cartilha pela recuperação econômica de empresas do Rio Grande do Sul. O trabalho reúne informações para ajudar a população e as organizações a reerguerem estruturas e a retomarem as atividades econômicas depois da tragédia provocada pelas enchentes de maio. Para sabermos mais sobre este material, eu converso agora com a vice-presidente do IBFRS, Túlia Brugali. Boa noite, Túlia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer aqui estar contigo, com teus espectadores do canal, para poder falar um pouquinho do nosso instituto e deste trabalho que fizemos aí, focado neste momento tão trágico do nosso estado. Túlia, eu quero te pedir, antes de falar da cartilha, justamente que tu fale sobre quem é, o que faz o IBF, quem que faz parte desse instituto. Ótimo. O IBF é uma instituição que foi fundada em 1971. Ela é uma instituição nacional e ela possui capítulos regionais. Então, o nosso capítulo aqui no Rio Grande do Sul, ele foi fundado em 1972, com o intuito de ser o ecossistema dos profissionais de finanças e controladoria. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos apoio técnico, apoio de carreira e apoio de networking de valor para esses profissionais. Os associados, então, são profissionais que trabalham nas empresas, focados em finanças, controladoria, consultores, também que transitam nesse ecossistema, assessores de investimentos, advogados tributaristas. Então, todas as pautas que envolvem uma área financeira de uma empresa são input para esse nosso trabalho deste instituto. Perfeito. E de onde surgiu a ideia de fazer, então, a cartilha pela recuperação econômica de empresas do Rio Grande do Sul e o que tem nesta cartilha? Beleza. Deixa eu te falar um pouquinho, assim, quando nós vivenciamos os primeiros momentos da tragédia, o nosso instituto entendeu que precisava ajudar a salvar as vidas e fazer o acolhimento. Então, nós apoiamos a ICF, de bate-pronto, né? Fizemos uma divulgação do trabalho da ICF, buscando apoios e doações Brasil afora, aí, né? Através dos IBFs do Brasil. Entendemos o que é a ICF? O que é a ICF? A ICF é uma Instituto Cultural Floresta, é uma certo. ONG de grandes empresas, né, grandes empresários que fundaram a ICF com esse propósito social, e eles estão devidamente aqui empenhados neste momento de tragédia do Rio Grande do Sul, salvando vidas e agora fazendo acolhimento, buscando doações e trazendo um pouquinho de conforto aí para as pessoas que foram impactadas pela enchente. Tá? Coordenado pelo Cláudio Goldstein. Exato. Inclusive, na segunda-feira agora, eu topei com uma comitiva, na verdade, uma grande carreata, caminhonata, né, estava saindo de Porto Alegre, olha, eram mais de 20 caminhões levando donativos e doações para a região dos vales. Um trabalho lindo e nós apoiamos aqui, constantemente, continuamos apoiando esse trabalho deles. O segundo momento, então, já pensando em uma questão econômica, nós formatamos um manifesto trazendo sugestões para as esferas governamentais, que tipo de apoio poderiam ser dado para as empresas, no intuito tributário, previdenciário e de crédito, né? Então, são demandas que poderiam apoiar o fluxo de caixa das empresas. E muitas dessas nossas sugestões vêm sendo atendidas, tá? E agora, então, já passado a primeira crise, digamos assim, né, de acolhimento de vidas, nós precisamos retomar a economia do Estado. E aí, nossos associados, então, são pessoas, como te falei, com expertise em finanças, controladoria, se juntaram, se uniram para fazer um esqueleto, um passo a passo de que atividades deveriam ser feitas para retomar os negócios. Quantos associados tem o IBF? São por volta de 200 associados no estado. 200 associados. Eu vi que a cartilha ela tem 4 sessões. Qual que é a primeira delas? Vamos lá. Então, são 4 sessões, não necessariamente nessa ordem, mas a primeira sessão é a gestão, a primeira que
que eu recomendaria olhar, né? Então, seria a gestão financeira, que seria a gestão de crise. Depois, nós temos um compilado de todas as medidas que saíram no intuito de ajudar o fluxo de caixa com questões de créditos e financiamentos. Depois, nós temos um outro capítulo que fala de apoio na área de impostos. E um último capítulo, um apoio na área trabalhista. Tudo isso são questões que podem desafogar o seu fluxo de caixa neste momento. Então, contempla toda a atividade, né, das empresas, e não importa o tamanho, tanto as pequenas, as médias, como as grandes empresas? Perfeito, não importa o tamanho, claro que dependendo do tamanho, você vai utilizar mais ou menos algum dos passos. A gestão financeira que nós estamos falando como um esqueleto seriam 8 passos. Então, dependendo do tamanho e da complexidade do seu negócio, alguns dele você vai se debruçar mais, alguns você nem vai utilizar, né? Então, neste momento, é caso a caso. Cada empresa vai precisar voltar para dentro, né? O nosso primeiro passo fala isso: faça um diagnóstico das suas perdas, do seu impacto e o diagnóstico do seu fôlego, porque você vai precisar para retomar o seu negócio. E aí, na sequência, olhe para a liquidez. O que é a liquidez? É quanto você tem de recurso e quanto você tem de obrigações ainda a pagar e a receber, porque a sua cadeia toda está impactada, né? Você não é só a sua empresa que teve impacto, o seu fornecedor e o seu cliente também estão impactados. Então, é o momento de você negociar com a sua cadeia para que juntos achemos as melhores alternativas que tem impacto positivo em todo o ecossistema. Então, não é uma receita de bolo, Orestes, né? Cada empresa vai ter que sentar, avaliar e negociar de que forma vai fazer essa gestão de liquidez. Isso é o curtíssimo prazo, precisa fazer isso rapidamente. E na sequência, como grande passo, macro passo desses 8, né? Eu dividiria, então, esse curtíssimo prazo, que é a urgência. E depois, na sequência, é avaliar como é que você vai tocar o seu negócio daqui para frente. É o momento de você reavaliar a forma de operar. Você vai acessar novos negócios, você vai fazer novas parcerias, você vai ficar mais leve, você vai trazer tecnologia. É o momento de você repensar, porque nós temos um desafio grande como economia, né? Então, como é que isso vai impactar no seu negócio e como é que você pode vir a dar respostas para este momento? Eu acho que é um momento de reflexão para todo mundo, né? Para o nosso lado pessoal, para os CPFs, como a gente diz, especialmente para as empresas, para os CNPJs. Eu queria que tu resumisse, então, eu sei que é muito complicado fazer isso, uma cartilha com esse fôlego, né? Sempre tem assim, ela demora muito tempo para ser pensada, planejada e depois escrita. E está tudo ali, em detalhes. Inclusive, já vou adiantar aqui o endereço, né? Ela pode ser acessada de forma gratuita pelo site do IBF. O endereço é www.ibfrs.com.br/SOS-RS. Ouça lá, coloca no Google, né? IBFRS, que vai ir para o site do Instituto e certamente está lá em destaque essa cartilha. Mas se tu pudesse resumir essas orientações para os empresários, tu já fez um pouco aqui, em 3 passos. A primeira, a segunda e a terceira análise desses empresários que estão limpando seus estabelecimentos, e aí muitos deles já limparam, mas ainda as ruas, né, o entorno onde eles estão, está cheio de lixo, está com problemas, ou seja, os clientes não conseguem acessar. Então, nesse caos que a gente está vivendo ainda, que é o pós-tragédia, o pós-enchentes, quais são as 3 grandes reflexões que o empresário deve fazer? Certamente passa até pela análise do seu próprio local, né? Pode ser a primeira ou a segunda vez que ele foi atingido e tem que pensar, bom, vou continuar e fazer um grande esforço para continuar nesse lugar, com a segurança que eu vou ter, ou já devo planejar e colocar o meu negócio para outra região, para outro lugar das cidades onde eles estão? Perfeito. Só antes de te responder, só queria voltar ali para o nosso site, o IBFRS. Ali você também acessa as nossas redes. Nós temos, então, um endereço no LinkedIn e no Instagram.
porque é importante você ficar atualizado, porque as medidas dos governos, né, elas estão sendo atualizadas paulatinamente. Então, semanalmente, nós atualizamos a cartilha. Então, tanto você pode acompanhar pelo site como pelas redes também, tá? Aliás, que bom saber da existência do Instituto de vocês, porque vocês estão lá desde 1972, mas eu não sabia, né? Nunca tinha conversado com ninguém do Instituto. Certamente a gente vai ouvir mais vocês aqui, né? Porque é importante passar esse tipo de informação para a população. Mas vamos lá agora. Resume em 3 passos, né, rápidos ou em reflexões, talvez, que o empresário deva fazer para a retomada agora do seu negócio. Claro. Vamos lá, então. Curtíssimo prazo. Entender, diagnosticar os impactos das enchentes no seu negócio. Estoques, vendas, patrimônio. Então, primeiro passo, identificar como você foi impactado, qual é o dano. E aí é calcular o prejuízo, né? Qual é o meu prejuízo? E talvez até o acumulado, porque tem muita gente que vem já desde a pandemia, que teve que pegar algum crédito, algum financiamento. Então, é colocar bem aquela conta de padeiro, como a gente chama, né? Coloca aqui, bom, meu prejuízo é esse, perdi tantas cadeiras, tantos computadores, e olha lá qual é o prejuízo financeiro. Depois disso, é como resolve esse prejuízo? O segundo, você analisa seu fôlego de caixa, né? A sua liquidez, o que você tem contas a pagar e a receber, como seus clientes e seus fornecedores estão impactados nisso, porque você tem que blindar o caixa, né? Porque os boletos continuam chegando. E aí, o que você faz? E você tem mercadoria para vender, o que você faz? Então, faz essa gestão de liquidez com a sua cadeia de fornecimento e de clientes e analisa o seu fôlego. Porque você pode ter um fôlego de caixa próprio, você pode ter um fôlego, buscar este fôlego através de financiamento, se você ainda tem crédito e formas de se financiar, ou você pode buscar esse fôlego através de novos investidores. Então, segundo passo, analisa caixa e o seu fôlego de caixa para a retomada do negócio. E o terceiro passo seria o olhar mais de médio e longo prazo para a sustentabilidade do seu negócio. Será que a forma que eu estou operando é a melhor forma? Será que o meu endereço está no melhor local, aqui puxando o que você falou? Será que eu não tenho que pensar em toda essa mudança climática? Como é que ela afeta o meu negócio? Será que eu mantenho da forma que ele está? Será que não é a hora de eu trabalhar de uma forma mais leve, trazer mais inovação, trazer mais tecnologia, fazer parcerias? Então, é um momento para você repensar. Mas, primeiro, resolva todo o seu dano. Segundo, veja seu caixa, seu fôlego. E aí, comece a repensar o seu negócio. Eu acho que em 3 linhas, eu acho que seria isso. É complexo, cada caso é um caso. E para ajudar ainda mais este momento, Orestes, nós estamos pensando em formatar uma mentoria coletiva. A gente tem alguns horários em que os empresários e os gestores possam conversar um pouco com experts dos nossos associados, porque talvez só a cartilha seja muito complexa, né? Então, a gente está pensando em formatar alguns horários que as pessoas possam trocar alguma ideia também conosco, né? Claro, e se ficar muito complexo, aí teriam que buscar uma consultoria, mas... Então, com a cartilha, com as mentorias, eu acho que muitas empresas vão conseguir aí dar os próximos passos. Olha, eu, pelo menos aqui do meu lado, viu, estou muito satisfeito com o resumo que tu fez aí da cartilha, desses passos, que resume muito bem, né, o que cada empresário tem que refletir agora. Refletir e já agir. Acho que com o tempo... E muita calma, né, Orestes? Muita calma, muita tranquilidade. Na medida do possível, né? Mas é importante manter essa calma. Buscar esse equilíbrio, porque tem muito desafio pela frente e muitos ainda têm funcionários, né? Você precisa acolher seu funcionário, precisa avaliar como é que você vai lidar com isso. Então, assim, é um momento demandante para os gestores e para os empreendedores, com certeza. E também é uma hora de avaliar oportunidades. Às vezes, o ramo onde tu está, onde a tua empresa está, seja muito impactado, né, por essas crises todas que a gente está vivendo, e tem outros ramos aí que estão sendo beneficiados, porque é isso, né? Às vezes, numa crise, surgem oportunidades para alguns segmentos da economia. Também é hora, para quem é um empreendedor nato, né, que o que importa é empreender, é gerar renda, gerar emprego, vale também analisar isso?
Com certeza, com certeza. É um momento de repensar, de refletir, de avaliar. A gente tem aqui tecnologias chegando, nós temos outros modelos de negócios chegando, nós temos parcerias, eu acho que é muito importante, eu falei que já é a terceira vez que eu trago parcerias, porque eu acho que parcerias é talvez a forma da gente sair deste momento, né? Como é que, em conjunto, a gente busca alguma solução. E o IBEF, então, pensando em aproveitar a expertise dos seus associados, a gente quer apoiar ao máximo esse momento para que o Estado possa reverter aí, voltar a crescer e alcançar aí a qualidade que esse Estado merece ter. Perfeito. Túlia Brugali, vice-presidente do IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação aqui no Poder RS. A gente fica sempre à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom falar aqui do nosso trabalho, da nossa cartilha. Ficamos à disposição aí de vocês também e dos empresários e das pessoas que se interessarem pela cartilha. Estamos super à disposição. Parabéns pela iniciativa. Repete aqui agora o site onde está essa cartilha, até para ter outras informações. ibfrs.com.br. Ali você acessa todo o material do IBEF e também a cartilha e pode dali migrar para as nossas redes sociais. Aliás, comecei a seguir vocês agora aqui, ó. Ah, que ótimo. IBEF_RS. Já estou seguindo aqui vocês para ficar sempre atualizado. Tenho certeza que essa foi a primeira de várias conversas que a gente vai ter aí. Espero que as próximas sejam por motivos melhores, né? Para a gente falar um pouco também de investimentos, tanto das empresas como de pessoas físicas. Pode ser? Com certeza. Será um prazer, uma honra aqui estar trazendo cada vez mais informações pertinentes aí para os seus ouvintes.